Eu queria chamar você para ler a Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 13. Essa é uma história que está contada também no Evangelho de Marcos. É uma daquelas histórias de Jesus, mas essa aqui me chama a atenção porque ele está na terra dele, ele está em Nazaré. Nazaré era uma cidadezinha muito pequenininha e muito, naquela época, muito sem importância. Por isso ela virou até sinônimo de alguém que não tinha importância nenhuma. Por isso chamavam Jesus de Nazareno. Era como se estivesse dizendo, esse aí não vale nada. Queria que você abrisse sua Bíblia em Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13. Nós vamos ler aqui do versículo 53 até o versículo 58. Mateus 13, 53 até o 58. Puder, compartilhe aí a Bíblia que você tiver, talvez aí no seu celular, você compartilha com quem estiver próximo, tá bom? O texto diz assim: tendo Jesus proferido estas parábolas, ele retirou-se, e chegando à sua terra, ele se ensinava na igreja, na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam, então diziam: de onde lhe vem esta sabedoria e esses poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama a sua mãe Maria? E os seus irmãos Tiago, José, Simão, Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde vem, pois, tudo isso? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres. E ele não fez milagres por causa da incredulidade deles. Eu queria pedir para você fechar os seus olhos para a gente orar. Pode ser? Vamos orar? Ó Deus, a gente leu tua Bíblia, tua palavra. A gente cantou ao teu Filho e a ti, Senhor, te adorando. Pedimos que agora o Senhor também ilumine o nosso coração para entender a tua palavra, entendendo a tua voz. Derrama a tua graça sobre todos que aqui estão, especialmente sobre mim, para que no abrir da minha boca possa exaltar o teu nome. Isso eu te peço, Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém. Você percebeu a história? Acho que sim, fica fácil de entender. Ele chegou de volta na casa da sua mãe, do seu pai, e quando ele chegou de volta lá, ele começou a ensinar e fazer alguns sinais, alguns prodígios miraculosos. E então as pessoas, os circunstantes daquela cidade, Nazaré, aquele povoadozinho pequeno, eles começaram a perguntar: como é que ele tem esse negócio? Que poder é esse? Que sabedoria é essa que esse homem tem? A gente conhece ele, a gente conhece a história dele. Ele foi criança aqui, brincava na rua com a gente. Esse era um moleque entre todos nós, igual a nós. Por que ele tem esse quê especial? Mas aí o texto vai ficando meio pesado, porque diz assim que eles se escandalizavam de Jesus. Essa palavra escandalizar quer dizer que eles tropeçavam. É como se eles tivessem um misto de sentimentos dentro dele, uns sentimentos estranhos. Por um lado, eles se orgulhavam, falando assim: esse aqui é da nossa terra, é um cara especial. Mas, por outro lado, eles tinham alguma espécie de inveja, tipo assim: esse cara só quer ser o grande, só quer ser o maioral. Era um negócio meio estranho, os sentimentos que eles tinham a respeito de Jesus. O texto diz que Jesus não fez mais milagres ali. Jesus preferiu sair daquela terra, preferiu sair daquele lugar, porque as pessoas não lhe davam honra. É isso que ele usa a expressão: nenhum profeta sem honra, senão na sua terra. Eu escolhi esse texto porque no Natal a gente celebra a vinda de Jesus para a terra. O que quer dizer isso? Quem é Jesus para poder a gente celebrar? Faz pelo menos 2000 anos na história da humanidade que esse fato de Jesus ter nascido continua espantando os homens. Essa história ela é maravilhosa demais. Dentre todas as histórias contadas sobre pessoas célebres na história da humanidade, a história mais contada é a de Jesus. E tem mais.
essa história parece que é a mais importante de todas as demais histórias que já foram contadas na história da humanidade. Por quê? Porque se ele tinha essa coisa de simplicidade e ao mesmo tempo de espanto, porque essa história ainda nos fascina e nos maravilha, uma vez que a gente já está nesse ano de 2018, há tanto tempo distante. Porque esse que nasceu, ele não era só uma pessoa muito especial, uma pessoa muito caridosa, amável, uma pessoa que sabia tratar bem os outros, fazia milagres e tinha poderes. E também a sua história não é muito maravilhosa apenas porque ele foi até uma cruz e foi tão maltratado pelos soldados romanos e também pelos judeus da época e terminou padecendo aquela morte excruciante e tão degradante. Tudo isso junta uma história que é a história de cinema, aquela história que já por si só impacta. Mas Jesus era mais. Ele era mais do que isso. Ele não é só uma história impressionante. Ele é uma pessoa impressionante. E por que ele é tão impressionante? O que a Bíblia diz é que ele é Deus se fazendo carne. É Deus, o Criador dos céus e da terra, descendo para habitar na terra. E isso é impressionante. Não há nenhuma história, dentre todas as histórias na humanidade, em qualquer religião, em qualquer filosofia, em qualquer ciência e sabedoria, dentre todas as que são narradas e lidas nesse compêndio universal, que se possa dizer que Deus resolveu virar gente. Mas a história de Jesus é essa história. É Deus virando gente. E de uma maneira impressionante. Porque vira um nenenzinho, nascido de uma mulher muito cheia de graça. Uma mulher muito especial chamada Maria. Ele é gestado no ventre daquela mulher. E ele nasce e é colocado numa manjedoura, porque não tinha lugar em nenhuma hospedaria para lhe acolher. E tem mais. Ainda quando ele era muito novo, talvez ali com 2 anos de idade, ainda criancinha, o rei com muito medo, o rei Herodes com muito medo do que aquela criança representava, ele resolveu mandar matar todas as crianças que tivessem 2 anos para baixo. E José e Maria, sendo advertidos por um sonho, por uma visão, então eles saem e vão em direção ao Egito. Era uma criança perseguida, mal existia e já era perseguida, porque é como se tivesse uma espécie de marca nela. Essa vai ser alguém que vai morrer, e vai morrer por um motivo, por uma causa. Ela é tão especial que ela tem um motivo para morrer, diferente de todos os demais. Ele viveu ali em Nazaré, como lhes falei, uma cidadezinha, um povoado que era simples. Mas quando ele tinha 30 anos, ele sai de casa, e o que era normal era o adulto, e ele vai morar em Cafarnaum. E quando ele vai para Cafarnaum, ele começa a fazer muitos milagres e a ensinar sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus. Ele começa a arrebanhar multidões e pessoas vão ao encontro dele porque ele fala muito bem. É quase como se ele estivesse desvendando os segredos do coração das pessoas. E tem mais. Mais do que falar bem, existia uma doçura, um acalento, existia uma vida que brotava das palavras, do olhar, da perfeição daquele homem. Alguém que lhe tocava as vestes era curado. Um abraço dele trazia fôlego. As pessoas eram renovadas na presença de Jesus. Por 3 anos ele fez isso. Ao final desses 3 anos, ele foi julgado injustamente. E finalmente ele foi morto, crucificado numa cruz. E toda essa história é porque Deus de alguma maneira queria e quer que os homens se impressionem com o amor que ele tem. Não por qualquer homem, mas por aqueles que ele resolveu se apresentar. A história que a gente leu, a história de Jesus chegando a Nazaré,
É a história de Jesus chegando à comunidade, chegando a pessoas a quem Ele quer se revelar, a quem Ele quer traduzir as suas histórias, a quem Ele quer conviver com elas. Jesus está indo para Nazaré para poder participar da vida comum. Ele não queria ser uma estrela de palco, Ele queria fazer parte do dia a dia. Em chegando lá, as pessoas que tinham essa familiaridade com Ele, elas estranham e começam a tropeçar, porque elas tinham sim familiaridade. Elas sabiam o nome dos seus irmãos, sabiam o nome das suas irmãs, sabiam o nome do pai, da mãe, eles sabiam a rua que Jesus morava, o endereço, eles sabiam a pátria onde Jesus nasceu, eles sabiam muita coisa sobre Jesus, eles tinham uma familiaridade com Jesus, mas eles não tinham intimidade. E isso é uma coisa que a gente precisa pensar um pouquinho. É bem provável que todos nós que aqui estamos saibamos muitas coisas e muitas referências a respeito de Jesus. Talvez a gente saiba contar a mesma história que eu contei aqui do púlpito. E talvez falando daqui para você seja até desinteressante, tipo assim, tá, eu sei disso tudo. E daí? O impressionante nessa história é que aqueles homens conheciam melhor do que você, conheciam melhor do que eu. Eles viram Jesus moleque. Eles viram Jesus brincando, eles viram e participaram de um tipo de convivência que eu e você não tivemos com Ele. Entretanto, eles não tinham intimidade. Havia um tipo de distância, que era uma distância que estava no coração. Eles tinham consciência, eles sabiam de informações, mas não se intimidavam, ou melhor, não gerava intimidade esse tipo de conhecimento. E isso gerou uma situação, no mínimo estranha. A situação é que aqueles homens começaram a ter sentimentos distorcidos a respeito de Jesus. O texto diz que eles se escandalizavam. Eles começaram a tropeçar na pessoa de Jesus. O que quer dizer que eles não se sentiam muito bem quando Jesus estava presente. Se Jesus estivesse falando com eles, mesmo fazendo milagres na presença deles, de alguma maneira eles tinham algum tipo de incômodo. É como se eles pensassem assim, o que é que esse cara tem de mais? A gente sabe a história dele toda. O que é que ele tem de mais? Por que é que ele faz tanta coisa maravilhosa? Eles estão assombrados. Por um lado existe um maravilhamento. Eles estão dizendo assim, é grandioso. Por outro lado, eles estão dizendo assim, ele é tão comum. E esse estranhamento de ideias fazia com que eles não se sentissem bem. É como se eles perguntassem a si mesmos assim, por que é ele que é especial e não eu? Por que é ele que tem esses dotes, essas capacidades e não eu? Esses sentimentos confusos, conflituosos dentro de si, fizeram com que eles não tivessem uma boa relação com Jesus. E eles não honraram Jesus. É isso que Jesus está reclamando no texto. Ele fala assim, nenhum profeta é sem honra, senão na sua própria casa, na sua própria terra. Essa familiaridade sem intimidade, para Jesus significa falta de honra. É nisso que eu também queria pensar com você. Talvez a gente seja familiarizado com a história do Natal. Talvez a gente saiba a narrativa. Talvez até a gente diga que crê. Eu creio em Jesus. Eu conheço, eu sei, eu admiro, eu me maravilho com Ele. Mas a pergunta que esse texto quer fazer para mim é, e você honra Ele? Ou quando Ele resolve estar presente na sua vida, você sente um sentimento estranho do tipo assim, Ele está se metendo onde Ele não devia. Esses cidadãos de Nazaré, talvez eles tivessem algum tipo de inconformismo consigo mesmo, um sentimento de diminuição. Então eles olhavam para Jesus como se fosse um cara que se destacou, um cara grande, e eles como se fossem minúsculos cidadãos sem nada. Esse tipo de sentimento fez com que eles não honrassem. Em vez de eles se alegrarem com Jesus e dizer,
Que maravilha que nós temos a possibilidade de vivermos com Ele, de convivermos com Ele, de participarmos a nossa vida com a vida dEle. Eles simplesmente não honraram Jesus. E quando Jesus não é honrado, acontece uma coisa no texto. Jesus vai embora. E eu sei que isso parece estranho, Jesus sair assim, mas o texto diz assim, ele não fez muitos milagres ali naquele lugar, porque havia incredulidade. E muita gente está falando incredulidade como se fosse assim, você tem fé ou não tem em Jesus? Mas o texto está dizendo que essa incredulidade aqui é justamente a ausência dessa intimidade, dessa querência de estar perto, dessa vontade de compartilhar a vida. Não de um conhecimento sobre, que diz assim, eu acredito nesse conhecimento, mas um tipo de relacionamento que é de pertencimento um ao outro, de estar junto e dividir e compartilhar o coração. Ele está dizendo aqui que havia incredulidade, e era por isso que eles não honravam. E Jesus consegue aproximar nesse texto a palavra incredulidade com desonra. Isso quer dizer que quando nós não conseguimos compartilhar, não nos sentimos ambientados com Jesus, nós somos incrédulos. Isso quer dizer que quando nós não conseguimos nos sentir bem ao lado dele, com as definições dele, com os discursos dele, isso quer dizer que nós somos incrédulos. Ou, se você preferir, a outra palavra seria nós o desonramos. Nós não honramos ele. E ele foi embora. Ele foi embora de Nazaré. Tchau. Eu não posso ser quem eu sou aqui. Eu não posso fazer o que eu faço aqui. Se eu estiver no meio de vocês, eu tenho que pisar em ovos. Eu não posso ser legítimo como eu sou. Eu não posso conviver fazendo as coisas que me são próprias. Eu tenho o tempo todo que ficar pesando a minha língua. Eu tenho o tempo todo que ficar como se eu não soubesse se eu devo ou não devo ajudar vocês. Se você ler o texto de Marcos, o texto de Marcos diz que ele queria fazer mais milagres. Ele queria ajudar aquelas pessoas. Ele queria abençoar aquelas pessoas, mas elas não queriam. É claro que elas, se alguém perguntasse, elas diriam assim, eu quero. Claro, quem é que não quer que Jesus faça um milagre? Quem é que não quer que Jesus vá para a sua casa? No entanto, o coração deles tinha um conflito, porque eles não queriam ter essa relação íntima. Eles simplesmente queriam o benefício, mas um benefício distante. Do tipo assim, quando você faz um saque num caixa eletrônico. Ou seja, você tem um benefício, mas você não tem relação nenhuma com o caixa eletrônico. É como se fosse só usar Jesus, mas sem ter aproximação de verdade com Ele. O Natal é justamente a chegada de Jesus aqui na terra, na nossa rua. A chegada de Jesus aqui na terra, na nossa casa, no nosso endereço. O Natal não se resume a 2000 anos atrás, mas celebrar o Natal quer dizer que ele ainda continua querendo fazer parte dessa vida comum, sendo quem ele é. E ele é poderoso para fazer muito mais do que o que a gente consegue entender. Ele é maravilhoso demais para que a gente consiga compreender. Quando estamos ao lado dele, ele é gigante e a gente se sente pequeno, a gente se sente inapropriado. Quando a gente está ao lado dele, ele fala através da sua Bíblia, da sua palavra, coisas que desvendam o nosso coração e a gente percebe que a gente tem pecado e que a gente tem coisa feia que precisa ser tratado. Quando a gente está ao lado dele, a gente é confrontado e a gente se sente esquisito. Esses sentimentos e essas percepções que temos ao lado de Jesus, se elas nos travarem, e se elas gerarem em nós um tipo de afastamento dele, do tipo, eu não quero mais estar tão próximo. Eu quero os serviços dele, eu quero a mão dele, eu quero a bênção dele, mas eu não quero ter uma relação muito próxima com ele. Eu não quero
entender, conhecer, amar, abraçar, dividir, que Ele opine, que Ele diga coisas a meu respeito, que Ele fale comigo com autoridade, que Ele comece a se meter na minha vida. Eu não quero isso, eu só quero que Ele faça um milagre. Abençoe para que meu marido seja um pouco melhor, abençoe para que a minha esposa seja um pouco melhor, abençoe para que meus filhos saiam das drogas, ou saiam de algum vício, ou então comecem a dar certo na vida, abençoe para que haja um emprego, abençoe para que haja uma cura, abençoe para que faça alguma coisa boa, porque a vida está se quebrando, a vida está se destroçando. Então eu preciso de Jesus para que Ele faça alguma coisa boa lá em casa. Mas eu não quero que Ele se meta na minha vida. Eu não quero que Ele comece a dar opinião sobre como é que eu trato meus filhos, sobre como é que eu trato a minha esposa, sobre como é que eu trato o meu dinheiro, sobre como é que eu trato a igreja, sobre como é que eu trato a política, sobre como é que eu trato os meus negócios. Eu não quero um Deus que se meta na minha vida. Eu só quero um Deus que me faça bem, mas não que se meta comigo, por favor. O povo de Nazaré dizia: eu quero até os milagres, mas a convivência com Deus na terra, quero não. É esquisito, eu tropeço. O Natal é sempre a oportunidade, a visita de Jesus a Nazaré. É a visita de Jesus à Rua Santa Elias. É a visita de Jesus à Igreja Presbiteriana das Graças. A visita de Jesus, eu moro aqui na Rua da Hora, a visita de Jesus lá na Rua da Hora, na minha casa. Ele aparece para dizer: eu queria conviver, eu queria dividir, eu queria compartilhar, eu queria participar. Você quer? Eu não vou mudar quem eu sou para poder dividir com você. Pelo contrário, eu vou conviver com você sendo quem eu sou, maior do que você. Eu vou ter que lhe confrontar. Eu vou ter que dizer que você tem erros e pecados. Eu não vou lhe abusar. Eu não vou jogar fora. Eu vou lhe amar. Eu vou lhe acolher. Eu vou lhe abraçar. Mas eu vou dizer para você os seus erros. E a gente vai caminhar junto numa direção melhor. Nazaré não quis. Eu vou repetir. Nazaré não quis. Aquilo que poderia ser o Natal de Nazaré terminou sendo um fiasco. Aquilo que poderia ser a visita de Deus entre os homens em Nazaré se tornou um fiasco. A minha pergunta para você, depois desse ano de 2018, que foi um ano tão difícil para nós brasileiros, mas tem sido assim, não é verdade? 2017 não foi um ano fácil, 2016 não foi um ano fácil. Ou seja, a gente tem vivido esse turbilhão, crise em cima de crise, dificuldade em cima de dificuldade, e o resultado disso é que nós brasileiros estamos dizendo assim: eu preciso de alguma intervenção divina. É impressionante porque seja de que ramo for, seja de que religião for, os brasileiros estão dizendo: por favor, alguma força superior intervenha nessa nação e faça alguma coisa nova, porque a gente não suporta mais. Ou seja, a gente quer o benefício, a gente quer a bênção, a gente quer que alguma coisa nova aconteça para que a gente tenha uma vida com uma qualidade melhor, porque a gente não suporta mais os assaltos, a gente não suporta mais as inseguranças, a gente não suporta mais as crises de corrupção, crise moral, crise de toda natureza que o Brasil tem, a gente não suporta mais. E eu não estou falando a favor de nenhum político, o que eu estou falando é da nossa alma brasileira cansada, dizendo: por favor, alguma força superior intervenha e faça alguma diferença, porque a gente está cansado, a gente quer. Mas será que a gente quer um Natal? Que Ele venha habitar conosco? Será que você quer um Deus que participe de verdade da sua vida, ou apenas que Ele dê um jeitinho para você? Você quer? Nazaré não quis. Nazaré é a cidade do Nazareno e não quis. Você quer? Eu pensei em fazer um desafio para você. Na verdade,
São 4 desafios que eu queria colocar para você. Se você disser, eu quero. Eu não quero ser feito uns nazarenos. Eu não quero desprezar a visitação de Jesus, o Natal de Jesus. Eu não quero perder a oportunidade de ter uma convivência com o sagrado. Eu não quero perder a oportunidade de ter uma convivência com um Deus que se fará presente dia a dia em minha vida. 4 desafios. São resoluções. A primeira resolução seria: resolvo ler a Bíblia todos os dias a partir de hoje. Essa não é uma resolução difícil. Eu estou falando com você que está aqui, mas quem estiver no prédio, ou quem estiver ouvindo o som, eu queria dizer para você, se estiver faltando Bíblia para você, eu queria lhe dar uma Bíblia. Mas digo para você que mesmo que você não venha pegar uma Bíblia comigo, você pode ter uma Bíblia na internet. Na verdade, tem várias Bíblias na internet. Essa é a primeira resolução. Você quer conviver com Deus? Eu não estou dizendo para você fazer parte de qualquer grupo que seja. A primeira coisa que é uma resolução só sua. Você quer conviver com Deus, então você precisa aprender a ouvi-lo. E a Bíblia é Deus falando com os homens. A primeira resolução é: eu resolvo ler a Bíblia todos os dias. Se você tiver dificuldade com isso, você pode pedir alguém para ajudar. Está aí do seu lado, talvez alguém que diga para você: eu posso estudar a Bíblia com você. Segunda resolução. Resolvo pedir a Deus para conhecê-lo melhor todos os dias. Preste atenção. Segunda resolução. Resolvo pedir a Deus para conhecê-lo melhor todos os dias. Essa é uma resolução sua, não é da igreja, não é do pastor. Ninguém pode tomar essa resolução por você. É você por você mesmo. Resolvo pedir a Deus. Não é pedir à igreja, não é pedir a alguém, é pedir a Deus: Senhor, eu queria te conhecer melhor todos os dias. Lá em Amós, o profeta fala: Deus assim diz para o povo: buscai-me e vivei. Busca a Deus e você vai encontrar um tipo de vida brotando dentro do seu coração que você jamais na sua vida você conseguiu provar. Busque a Deus e Deus vai se revelar a você com tanta força e com tanta vitalidade que até aquilo que você considerava como sendo impróprio e que não tinha nada que pudesse lhe restaurar, isso nasce forte dentro do seu coração de novo. Busque a Deus. Resolvo pedir a Deus para conhecê-lo melhor todos os dias. Terceira resolução: resolvo participar assiduamente, de verdade, de uma igreja que prega a Bíblia. E talvez tenha muita gente aqui na rua que já foi de igreja. E diz assim: me abusei porque é muita falsidade, eu me abusei porque é muito problema, eu me abusei. Eu queria dizer para você que é na igreja, pelo menos uma igreja que prega a Bíblia, que você vai aprender mais de Deus. A terceira resolução é: resolvo participar assiduamente de uma igreja que prega a Bíblia. Não é qualquer igreja, não. É uma igreja que prega a Bíblia. Quarta resolução. E essa é a mais difícil de todas. Resolvo entregar-me a Deus. Toma a minha vida, Deus. Toma a minha vida. Eu vou repetir as 4 resoluções. Quando eu ler a primeira, se você topa, você então repete a resolução, tá bom? Resolvo ler a Bíblia todos os dias. Quer que eu repita, não? Vou repetir para ver, tá? Vamos lá. Resolvo ler a Bíblia todos os dias.
Resolveu? Resolveu alguma coisa? Segunda coisa. Resolvo pedir a Deus para conhecê-lo melhor todos os dias. Você pensa que eu não estou vendo, não. Tem gente que eu não estou vendo, não, por causa da árvore, mas eu estou olhando até lá no canto. Eu estou olhando, irmão. Você não me olha, não, mas eu lhe olho. Eu estou vendo. Aqui também, estou vendo lá no cantinho. A resolução é sua, não é minha. Terceira resolução. Resolvo participar assiduamente de uma igreja que ensine a Bíblia. É a quarta resolução. Resolvo entregar-me a Deus. Posso dizer para você, como um testemunho pessoal, essas resoluções eu as fiz. E eu precisei apanhar muito na vida para fazer resoluções como essa. Eu precisei me decepcionar demais comigo mesmo, me decepcionar demais com a igreja, me decepcionar demais com as pessoas para conseguir tomar essas resoluções. Mas um dia, Jesus veio a mim. E quando ele veio a mim, ele me chamou para segui-lo. E essas resoluções que eu tomei, foi ouvir a voz de Deus por meio da oração, foi falar com Ele por meio da oração, ouvir a voz de Deus por meio da Bíblia, da leitura da Bíblia, ouvir a voz dele por meio da oração, participar da comunidade que ele chama de igreja, o corpo de Cristo na terra, e resolvi de todo o meu coração que a minha vida não pertence mais a mim, a minha vida pertence a Ele. Eu tenho desilusões, tenho cansaços, tenho crises, mas existe um poder dentro de mim que me ressuscitou, que me fortalece e me levanta. Existe um poder dentro de mim que não fui eu quem criei, não fui eu quem formei. Esse poder vem de Deus, porque Ele resolveu habitar comigo. A diferença quem faz é Ele e não eu. Se você resolveu, aproveita, porque hoje a gente está celebrando na rua o Natal. Porque amanhã você talvez vá celebrar na sua família o Natal. 24 é dia da gente celebrar com a família. Normalmente é assim, né? Aqui na nossa cultura. E dia 25, eu queria convidar você, porque a gente vai ter o culto de Natal aqui dentro da igreja. E quando a gente tiver o culto de Natal aqui dentro da igreja, a gente vai ter a cantata do coral. Essa cantata que vocês começaram a ouvir aqui, só um pedacinho para ter um gosto. Eu queria convidar você para dia 25, às 7 horas da noite, você está aqui dentro celebrando. No próximo domingo, a gente está aqui 4 horários também para celebrar o nome do Senhor. E no dia 31, você pode vir virar o ano conosco a partir das 10 horas até meia-noite. Meia-noite a gente encerra o culto. Se você resolveu, você pode ir para outra igreja também. Não se trata de você ter que vir para a Igreja das Graças, mas se você resolveu, põe em prática. Hoje ainda comece a ler a Bíblia. Está precisando de ajuda? Alguém aqui pode lhe ajudar. Pessoa que está do seu lado talvez possa lhe ajudar. Os irmãos daqui da igreja podem lhe ajudar. Não desperdiça no nome de Jesus, não desperdiça essa oportunidade. Vamos ficar de pé e vamos orar? Nós vamos orar pedindo ao Senhor que nos ajude nessas decisões e que Ele nos abençoe nessas decisões. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por a gente poder estar junto, celebrando esse Natal, celebrando a vinda, o nascimento do Teu Filho. Obrigado porque hoje o Senhor está aqui chamando-nos para essa convivência, não só amistosa, mas íntima, para a gente poder estar junto e se relacionar contigo. Senhor, nós estamos tomando decisões aqui, resoluções, que impactam profundamente a nossa vida.
Eu queria pedir ao Senhor que nos ajude nessas tomadas de decisões. Ajude-nos a pô-las em prática, a vivê-las efetivamente, Senhor, para a Tua glória. Eu queria pedir que o Senhor derramasse a Sua bênção sobre as pessoas que estão aqui, Pai. Tu sabes os problemas que cada um está passando, e se o Senhor quer fazer algum milagre, quer fazer algum sinal, algum bem feito para cada um, eu peço que o Senhor faça e derrame essa graça sobre cada um. E eu te peço isso, Senhor Deus, no nome de Jesus. Amém e amém.